Fala moçada, sou o professor Arnaldo, estou aqui para te convidar a pensar a ciência. Tema de hoje, introdução à termodinâmica. Por que introdução? Porque antes de compreender as leis da termodinâmica, você precisa dar uma revisada nos conceitos que possivelmente você aprendeu no seu curso de Química sobre o estudo dos gases perfeitos, as leis que regem esse estudo. Primeiramente, relembrando, se você não teve isso, não tem problema. Eu vou falar para você como se você nunca tivesse visto isso na sua vida. O que é um gás perfeito? Um gás perfeito é um gás idealizado. Ele, na verdade, não existe. Os gases comuns, os gases presentes na natureza, podem se aproximar muito desse comportamento e já eu vou te dizer em que condições. Um gás perfeito, ele é constituído por partículas monoatômicas. Então, quando você fala de gás perfeito, você não está falando de uma molécula diatômica, triatômica ou de outra natureza. Como, por exemplo, o gás hélio. O gás hélio ele aparece na natureza na forma individual, cada átomo de hélio individualmente. Se você vai falar de gás oxigênio, por exemplo, isso já não ocorre. O gás oxigênio aparece em moléculas diatômicas. O ligado a O, ligação covalente, O2. Se você falar de gás ozônio, pior ainda, O3, 3 átomos de oxigênio simultaneamente, ok? Ligados quimicamente. Então, o que a gente precisa saber mais sobre o gás perfeito, o gás ideal? Além de ser monoatômico, ou seja, além de serem partículas individuais, elas não interagem entre si por outras naturezas que não sejam das próprias colisões. Então elas só vão interagir quando colidirem uma com a outra. Não havendo colisão, você não terá outro tipo de interação. Então o gás perfeito só interage colidindo uma partícula com a outra ou colidindo com as paredes do recipiente que o contém. Ok? Basicamente, se você domina esses dois conceitos, a gente já tem uma boa ideia do que seria um gás perfeito. Quando é que os gases naturais, os gases presentes na natureza, vão se comportar como um gás perfeito? Quando eles estiverem a pressões muito baixas e em temperaturas razoavelmente elevadas. Ou seja, se você constitui um gás rarefeito, poucas partículas, baixa pressão, você vai ter então um gás com um comportamento próximo de um gás ideal. E aí como é que ele vai se comportar? Bom, primeiramente a gente precisa considerar as suas variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado de um gás? Volume, pressão e temperatura. O volume está associado ao próprio volume do recipiente, já que os gases não têm volume definido, eles se moldam ao recipiente que os contém. Então, quando a gente fala em volume de um gás, a gente está falando do volume do próprio recipiente. Se esse recipiente aqui, do raríssimo álcool gel, tivesse cheio de ar, o volume de ar seria o próprio volume do recipiente, ok? Pressão. A pressão está associada à força que as partículas exercem nas paredes do recipiente quando colidem com essas paredes. Então, a cada colisão, as partículas aplicam uma força nas paredes do recipiente. Várias partículas ao mesmo tempo vão gerar uma força resultante que, distribuída na área de superfície desse recipiente, estarão associadas ao conceito de pressão, já que você aprendeu no seu curso de mecânica que pressão é obtida pela distribuição da força numa determinada superfície. Temperatura é um conceito que a gente já aprendeu aqui no nosso curso de termologia. Ou seja, temperatura é uma grandeza física associada ao nível de agitação das partículas que constituem o sistema, sejam elas átomos ou moléculas. Conclusão, quando eu falo em temperatura, eu estou falando da energia cinética média das partículas do gás. Uma observação muito importante. Você está vendo aqui essa caveira, porque ela indica que se você não usar a temperatura no estudo dos gases perfeitos em escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin, você vai quebrar a cara. Ah, caiu lá no problema a temperatura em graus Celsius. Você usou em graus Celsius, dançou.
Todas as leis que a gente vai desenvolver aqui, que são as leis dos gases perfeitos, elas só funcionam, a sua matemática só é bem sucedida se você usar a temperatura em Kelvin, ok? Lembre-se que para simbolizar a temperatura, a gente usa, no caso de escalas comparativas, a letra grega θ. Se você quiser simbolizar a temperatura absoluta, você usa o T maiúsculo, o Tsão. Então, quando se fala em leis dos gases perfeitos, use sempre o Tsão. Não utilize as escalas comparativas que você vai quebrar a cara. Muito bem. O que a gente precisa lembrar ou aprender sobre transformações gasosas? Quando você tem um gás ideal, as transformações gasosas podem acontecer quando você modifica as variáveis de estado do gás. É possível modificar duas delas mantendo uma terceira constante. Por exemplo, você pode modificar a pressão e a temperatura mantendo o volume constante. Isso foi estudado por Charles e por Gay-Lussac, dois cientistas que muito próximos contemporaneamente, com uma diferença, creio eu, de pouco mais de 1 ou 2 décadas, estudaram esses conceitos e um ajudando o outro, Charles ajudando os conceitos desenvolvidos por Charles utilizados por Gay-Lussac, os levaram à conclusão de que a razão entre a pressão e a temperatura de um gás era mantida constante. O que isso quer dizer? Se você tem este volume mantido constante e aqui dentro contendo um gás a uma determinada pressão, verifica que esse gás está a uma certa temperatura, vamos dizer que você fornece calor para o gás. Se esse recipiente não for como uma bexiga, ou seja, ele não puder ser deformado, ele tiver um volume definido, o seu volume na situação 1 e na situação 2 vai ser o mesmo. Acontece que quando eu esquento o gás, as suas partículas ficam mais rápidas. A energia cinética média das suas partículas aumenta. Então elas começam a colidir com as paredes do recipiente com uma velocidade cada vez maior. Essas colisões mais intensas geram forças mais intensas e aumentam a pressão. Ou seja, você aumenta a pressão, a temperatura do gás e a pressão aumenta como consequência disso, já que o volume é mantido constante. O que o Charles verificou e posteriormente o Gay-Lussac publicou, claro, com o seu toque, foi que a razão entre a pressão e a temperatura, apesar da pressão aumentar e da temperatura aumentar, elas aumentavam na mesma proporção. Então, por exemplo, se esse aqui dobrava, esse também dobrava. Então, quando eu dividia um pelo outro, continuava com o mesmo resultado, o mesmo valor. Por que a gente chama de lei de Charles? Deveria se chamar lei de Charles Gay-Lussac. Basicamente porque os livros, de certa forma, atribuem mais a Charles essas descobertas. Gay-Lussac, inclusive, cita isso, dizendo que, ao publicar essa lei, ela deveria ser creditada a Charles, porque ele pegou esses conhecimentos desenvolvidos aqui. Aqui vai acontecer o contrário, tá? Essa evolução aqui acaba se chamando lei de Gay-Lussac para as transformações isobáricas. Por quê? Porque Gay-Lussac se aprofundou um pouco mais na ideia de manter a pressão constante num determinado recipiente. Então, vamos imaginar que você tem um recipiente que seja móvel, que seja flexível, onde o volume possa variar, de maneira que você modifica a temperatura do sistema, o volume se modifica na mesma proporção para manter a pressão constante. Nesse caso, a transformação, em vez de ser chamada isométrica, como ocorre quando o volume é mantido constante, ela é chamada de isobárica. E a razão entre o que o volume aumentou e o que a temperatura aumentou, ou, caso haja uma redução, o que o volume diminuiu e o que a temperatura diminuiu, é sempre a mesma. Ou seja, se o volume triplicar, a temperatura triplica. Quando você divide um pelo outro, você obtém o mesmo valor. Então, neste caso, você tem uma transformação isobárica. Nesse outro caso anterior, uma transformação isométrica. Vale um comentário. A transformação isométrica, dependendo do vestibular que você pegar, ela pode vir com o nome de isocórica
ou de isovolumétrica. Tome cuidado com isso, porque os três nomes querem dizer a mesma coisa, que durante a transformação o volume foi mantido constante. Posteriormente, estudos revelaram também que isso valia para uma situação em que a temperatura era mantida constante, claro, com uma combinação diferente de variáveis. Quem se aprofundou nesse estudo, e aqui também ocorre uma coisa interessante, inglês, francês, pessoas que viviam em países diferentes, e eu estou falando aí de séculos 17 para 18. Não era como hoje que você publicou uma coisa e o mundo inteiro está sabendo, né? Então, publicou-se na Inglaterra e na França, não simultaneamente, o mesmo estudo. Então, isso aqui é chamado de Lei de Boyle-Mariotte, ok? Robert Boyle, um cientista inglês, e Edwin Mariotte, um cientista francês, desenvolveram em momentos ligeiramente diferentes o mesmo conhecimento, chamado de transformação isotérmica. Isotérmica por quê? Porque a temperatura é mantida constante. Nesse caso, se você modifica o estado do gás, no caso, modifica o seu volume e a sua pressão, sem mexer na sua temperatura, vamos imaginar que isso aqui fosse elástico, como uma bexiga. Então, por exemplo, eu pego essa situação aqui, o volume aumenta. Com um volume maior, você tem mais parede de recipiente. Tendo mais parede, você tem uma área de superfície maior. Se a temperatura for mantida constante, a velocidade com que as moléculas se deslocam no interior do recipiente continua a mesma. Então elas vão continuar batendo com a mesma intensidade, mas numa quantidade de parede maior, numa área de superfície maior. Se você pegar todas as colisões simultâneas, gerando uma força resultante, dividir por uma área maior, você vai ter uma pressão menor. Por quê? Porque a pressão mede a distribuição da força sobre uma determinada superfície. Aumentou a superfície, não aumentou a força, a pressão cai. E como ela cai? Na proporção inversa do volume. Por exemplo, se o volume dobra, a pressão cai pela metade. Mas peraí, se eu multiplicar a metade pelo dobro, eu vou obter o mesmo resultado. Então, o produto PV no estado 1 e o produto PV no estado 2 vão ser constantes. Então, numa transformação isotérmica, é o que você tem. Posteriormente, outros cientistas combinaram essas três leis e perceberam que a combinação das variáveis de estado PV dividido por tesão, ou seja, pressão, volume dividido pela temperatura absoluta, dava sempre o mesmo resultado. Você podia fazer o que quisesse com eles, desde que não houvesse entrada gasosa ou perda gasosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Desde que o recipiente não tivesse furado, aberto, ou que ninguém tivesse injetado gás aqui dentro, ok? Numa situação como essa, o que a gente teria então? Pressão, volume e temperatura absoluta no estado 1, pressão, volume dividido pela temperatura absoluta no estado 2, dariam exatamente o mesmo valor. E isso acaba levando a uma outra consequência que vai ser estudada por Clapeyron e que a gente vai ver na próxima lousa como num passe de mágica. Então, a gente terminou aqui o outro quadro falando da lei geral dos gases perfeitos, ou seja, a combinação pressão-volume dividido pela temperatura absoluta do gás é sempre um valor constante. O cientista italiano Amedeo Avogadro, já no século XIX, percebeu algumas proporções entre o valor dessa constante que eu estou chamando de K e o número de partículas do gás. Como é que ele fez isso? Ele pegou recipientes idênticos, vamos dizer que a gente tivesse 3 ou 4 desses aqui, consegue imaginar isso? 1, 2, 3 e 4, iguaizinhos. Colocou num deles um determinado gás, por exemplo, gás hidrogênio, no outro um outro gás, gás carbônico, no outro um outro gás, gás oxigênio, no outro um outro gás aí, por exemplo, gás ozônio. Gases diferentes, combinações, arranjos atômico-moleculares diferentes. E percebeu-se através de experimentos que o número de partículas, desde que a pressão, o volume e a temperatura fossem os mesmos nos 4 recipientes,
o número de partículas não se alterava. Apesar das moléculas terem características geométricas, características físicas muito diferentes, combinações muito diferentes, o número de partículas era o mesmo nos 3 recipientes. Então ele entendeu que havia uma proporcionalidade, lembra que esse símbolo indica proporção, entre o número de partículas do gás e essa constante. Coube a Clapeyron entender que essa constante, na verdade, era obtida pelo número de mols do gás multiplicada por uma constante que foi chamada de constante universal dos gases perfeitos. Daí, se você desenvolver essa equação, pensa um pouquinho, ó. Você já deve ter visto isso aqui alguma vez na sua vida no curso de Química, mas como eu disse lá no início, se não viu, não tem problema. A gente vai falar de onde ela surge. Ela surge da seguinte ideia: se você tem aqui pressão, volume, sobre a temperatura absoluta do gás, igual a número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos, basta passar a temperatura para o segundo membro, já que aqui ela está dividindo, ela vai passar para lá multiplicando, e você vai ter então a equação de Clapeyron, né? A gente sempre caminha naquela ideia de memorizar as fórmulas em física usando algum termo idiota, algum termo imbecil, e alguns são publicáveis, outros não, né? Eu procuro aqui manter o respeito que eu tenho por vocês, jamais falaria alguma coisa impublicável. Por exemplo, se você estivesse tendo aula numa escola confessional, você poderia associar essa fórmula a uma expressão até bucólica: por você nunca rezei tanto. Mas a gente aqui está num ambiente um pouco mais informal e você vai lembrar de um bicho bastante comum no Brasil, o tatu. Já ouviu falar? Tatu cava buraco no chão, não é? Tatu faz aqueles rombos no chão. Então você vai utilizar a expressão põe a vara no rombo do tatu, ok? Um desses que você achar, ah, professor, não gosto desses nomes idiotas. O produto entre a pressão e o volume de um gás corresponde ao produto entre o número de mols, a constante universal dos gases perfeitos e a temperatura absoluta do gás contido nesse recipiente. É uma outra maneira de memorizar, você usa aquela que achar melhor. Claro, você sabe que o próximo passo é partir daqui e fazer exercícios. Esses exercícios são feitos num outro momento. A aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, vai lá, dá um like. Se não quer perder as próximas aulas, inscreva-se no canal e eu fico aqui com o meu até breve. Valeu!